Amigos, paz e graça, Cleiton Souza mais uma vez. Dessa vez para abordar acerca de um sermão que tem como tema um milagre que serviu de colírio para o estado de cegueira espiritual dos apóstolos e tem como texto base Marcos capítulo 8, verso 22 a 26, que vai tratar acerca da cura de um cego que estava na cidade de Betsaida e que é o único milagre que resta presente nesse capítulo. Vamos ao texto. Marcos capítulo 8, verso 22. E chegou Cristo e seus apóstolos a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que ele tocasse o cego. E tomando o cego pelas mãos, Cristo o levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E o cego, levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, Marcos 8, verso 25, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, Cristo. E o cego, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E Cristo mandou o cego para sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Analisemos o texto. Primeiro, Jesus leva o cego para fora da aldeia. Isso vai estar em Marcos capítulo 8, verso 22. E segundo, Jesus dá uma determinação expressa ao cego que ele voltasse para a sua própria família, para a sua casa, e não voltasse à aldeia. Mas que aldeia era essa? Betsaida. Betsaida era a cidade natal de 3 apóstolos: de Filipe, de André e de Pedro. Isso vai estar presente no Evangelho de João, capítulo 1, verso 44. Também Betsaida era uma das 3 cidades amaldiçoadas por Cristo, ou seja, uma das 3 cidades impertinentes. Uma delas era Corazim, outra Betsaida e a outra era Cafarnaum. Tanto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 20 a 22, assim diz: então começou Cristo a lançar em rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios e milagres, porém, eles não se arrependeram. Por tal motivo, Cristo, lá em Mateus 11, verso 21, diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, diga-se, cidades fenícias, sírio-fenícias, cidade pagãs, que tem como cultura principal a cultura grega, ou seja, não a cultura judaica, se eu tivesse lá realizado esses milagres, eles teriam se arrependido. Porém, no dia do juízo final haverá maior rigor a essas 3 cidades, entre elas justamente Betsaida. Por tal motivo, Cristo retirou aquele cego de um local de impureza e levou para um lugar calmo para que então pudesse operar o milagre. E da mesma forma falou: após o milagre, não volte para essa cidade. Vá para a tua casa, vá para a tua família e conte o que eu fiz contigo. Muito lindo, né? A segunda parte muito interessante nesse milagre, não, lembrando, né, também que por que Betsaida foi amaldiçoada? Porque um dos grandes milagres praticados por Cristo, que é a multiplicação dos peixes, dos peixes e pão, ocorreu na cidade de Betsaida. É só você ver lá, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 10, vai dizer que Betsaida foi onde foi operado um dos milagres da multiplicação dos peixes, onde Cristo, diante de 5 peixes e 2 pães, conseguiu alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços e pão. Lembrando a vocês que esse milagre de multiplicação de peixe aconteceu em 2 oportunidades, né? Uma na cidade de Betsaida, Lucas 9:10, e outra na cidade de Tiberíades, João 6, verso 1. Lembramos também que em Marcos capítulo 8, verso 19 e 20, reafirma que foram 2
milagres de multiplicação de pães, tá certo? Por tal motivo, ela por ter sediado nos milagres, ainda assim não se arrependeram, não reconheceram Jesus como o Messias. A segunda parte é entender por que Cristo adotou um ritual interessante, né? Porque ele utilizava salivas e cuspe, né, para curar esse homem, que nas Escrituras Sagradas existem 3 oportunidades. Tem Marcos 8, 22, que a gente está apresentando agora, João, capítulo 9, onde Cristo cura um cego de nascença. E também Mateus, em Marcos, capítulo 7. Mas por que a utilização da saliva, né, o cuspe? Porque nas Escrituras a água, ela sempre está relacionada com a questão de purificação. E também com a questão do batismo, com a questão do Espírito Santo. Então a saliva do Cristo era um sinal de batismo, de purificação, água purificadora que sai diretamente da boca do Messias, né? E que consegue ter como resultado curas de indivíduos enfermos. E lembrando que por mais que esse ritual tenha sido interessante, inusitado, ele não foi isolado, né? Como eu já apresentei aqui, tem a questão de João capítulo 9, cego de nascença, e tem a questão em Marcos 7, Marcos capítulo 7, ou seja, um capítulo anterior, verso 31 e 37, onde Cristo cura um surdo gago, né? E ele fala que a passagem de Marcos é muito semelhante ao caso em questão. Porque Cristo, após sair da cidade de Tiro e Sidom, cidades sírio-fenícias, e tendo como destino o mar da Galileia, passou pelos confins de Decápolis. E o que é Decápolis? É um conjunto de 10 cidades. Essas cidades, obviamente, eram cidades pagãs, as cidades que adotavam como cultura a cultura grega e não a cultura judaica. Então, eles não tinham tanta aproximação com a lei de Moisés, com o ensinamento dos judeus. Mas trouxeram um surdo que falava dificilmente, rogaram-lhe que Cristo impusesse as mãos sobre ele. E Cristo, novamente, retirou ele da multidão, vamos aqui para um canto isolado, e pôs-lhes os dedos no ouvido, e cuspindo, depois tocou na língua daquele surdo gago. E o que aconteceu? Ele foi curado, e Cristo até olha para os céus, levanta os olhos para o céu, suspira e diz Efata, que quer dizer habite, que é um dos grandes postulados também utilizado por diversos teólogos aí em diversos outros segmentos, né? O habite, justamente o renascimento, onde nasce a cura, uma purificação. A diferença do Marcos 8, 22 é que Cristo lá, quem levanta os olhos para os céus é o cego. Mas em Marcos 7, verso 34, quem levanta os olhos para os céus e suspira é Cristo. Então, lembrando que tanto a cura do surdo gago, quanto o cego, é um cumprimento do que Isaías já apontava lá. Isaías, capítulo 29, verso 18, que diz que naquele dia em que o Messias visitaria o seu povo, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos serão livres da escuridão e das trevas e eles tornarão a enxergar. E Isaías 32, verso 3 diz: então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. Então Cristo comprova que ele era o Messias, que ele era aquele que era apontado pelo profeta anunciador, que era o próprio Isaías, né? Mas esse milagre inusitado, a meu ver, tem a ver com duas passagens anteriores, também presente no capítulo 8 de Marcos. Uma delas vai estar no verso 11 e 13, que vai tratar quando os fariseus queriam um sinal do céu para Cristo. Por quê? Porque quando Cristo fez o milagre da multiplicação dos pães, ele foi para uma região chamada de Dalmanuta. Quando então saíram os fariseus para confrontá-lo, para disputá-lo, tentando, almejando, né, tentar Cristo, para que ele caísse em algum erro. Então diz, dá um sinal do céu, um sinal do céu. Então Cristo
Diz a palavra lá em Marcos 8, verso 12, que ele suspirava profundamente em seu espírito e diz: por que me pede esta geração sinal? Eu não vou dar sinal nenhum dos céus a vocês. Ou seja, pede um sinal do céu. Esse a segundo momento, lembrando que no caso de Marcos 8, 22, o cego, após Cristo impor-lhe as mãos, ele olhou para os céus e, a meu ver, ele viu um sinal dos céus, mas ele não conseguia entender o que estava posto diante dele. Tanto é que ele apontou: estou vendo homens no céu. O homem não tem asas. Provavelmente ele viu anjos. Segundo, eu vejo homens como árvores andando. Árvore não anda, muito menos vamos encontrar árvores no céu. Então provavelmente ele viu uma imagem celestial. Então, mas aí tem o sinal do céu, que é apontado em Marcos 8, verso 11. Então, tem uma outra passagem também que vai tratar Cristo, tratando sobre o perigo das más influências, que vai estar em Marcos 8, verso 14 a 21. Porque quando Cristo deixou os fariseus, que pediam o sinal do céu, ele passou por outro lado do mar da Galileia. Só que os discípulos esqueceram de levar pão, só estavam com um, para alimentar 12 discípulos e o mestre, então 13 pessoas. Mas Cristo, no meio do caminho, falou: olha, guardai-vos ou acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos herodianos. Mas os discípulos entenderam que Cristo, em total cegueira espiritual, estavam entendendo que Cristo estava falando sobre a ausência de pão, que eles iriam ficar com fome. Mas aí, pelo contrário, Cristo, melhor elucidado lá em Lucas, essa mesma passagem em Lucas, capítulo 12, verso 1, Cristo estava tratando sobre a hipocrisia, sobre a falsidade, porque após a morte de Cristo, os apóstolos se tornariam justamente líderes religiosos. Então teria que ter muito cuidado com a hipocrisia, com a falsidade, que é justamente tratar a verdade de Cristo com toda a responsabilidade. Então, como os apóstolos não entenderam, Cristo falou: vocês estão com o coração endurecido, verso 17. E no verso 18, Cristo fala: vocês tendo olhos, vocês não conseguem ver. E ele fala no verso 21, e como vocês ainda não entenderam? Como não entenderam? Mas por que Cristo teve que, no meio de grandes ensinamentos que está lá presente em Marcos capítulo 8, ele teve que suscitar um milagre para o cego? Porque para evidenciar aquilo que está presente lá em Marcos capítulo 4, verso 11 e 12, que ele diz: a vocês, meus apóstolos, é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, não. Eles não têm condições de conhecer os mistérios do céu e o mistério do reino de Deus. Por tal motivo, o cego olhava para o céu, via uma visão celestial, mas não conseguia entender. Eles novamente conversam e dizem: você tendo olhos, você vê, mas vocês não conseguem entender. Entendeu? Tanto é que Marcos 4, verso 11, diz que aqueles que não têm esse conhecimento, para que eles vendo vejam e não percebam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados, aqueles que não são os apóstolos. Então, por tal motivo, esta questão do sinal do céu, e não você vendo, você não conseguir entender, né? Lembrando que Cristo aqui estava anunciando aquela passagem presente lá em Isaías 6, verso 9, que diz: os incrédulos, eles podem ver e continuar a ver sempre, contudo jamais perceberão. Isso, Isaías 6, verso 9. Então, justamente apresentando que os que são endurecidos de coração não conseguiriam entender essa verdade, nessas visões e esses entendimentos que Cristo iria ensinar. Tanto é que após isso, Cristo, depois desse sinal solicitado pelos fariseus e também um endurecimento de coração por parte dos apóstolos, né, essa cegueira espiritual, tanto é que foi dado um sinal dos céus aos apóstolos. Porque logo em Marcos 8, verso 27, Cristo pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Ele diz: o Senhor disse que é João Batista. Ou seja, que João Batista tinha sido executado há pouco tempo pelo rei Herodes Antipas. Outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. Mas Cristo, para testar justamente essa cegueira espiritual dos apóstolos, ele pergunta: e vocês dizem o que eu sou? Então responde Pedro:
Tu és o Cristo. O mais lindo é que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele vai apontar que Pedro diz não só: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, o sinal veio dos céus e foi facilmente entendido por parte dos apóstolos, porque só cabe a eles tomarem o conhecimento dos mistérios do reino de Deus e do céu. Outra parte muito interessante é porque o milagre se deu de forma gradual, né? Primeiro que Cristo, de forma gradual e progressiva, primeiro que Cristo comprova que não existe qualquer milagre difícil para ele. Tudo está debaixo dos seus pés. E segundo, para nos ensinar, trazendo esse ensinamento, fora o contexto lá, mas trazendo por um ensinamento espiritual, é que a verdade espiritual nem sempre é percebida claramente a princípio. Precisamos, na verdade, depois de receber essa verdade, trabalhar essa verdade em nós mesmos e buscar constantemente nos aprofundar, né? Esclarecer nossas dúvidas e aprender mais e mais. Então a verdade espiritual nem sempre é percebida claramente a princípio. E lembrando que a mensagem primordial no Marcos capítulo 8, verso 22 e 26 é que Jesus nos cura de nossa cegueira. Porque todo cristão, ele passa por um processo, né? O primeiro estágio desse processo é a cegueira total, que é quando estamos cegos, onde estamos vivendo nas trevas, e Cristo é a luz que vem para nos iluminar e nos resgatar. Tanto é que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, aponta que quando nós estamos nas trevas, caminhando nas trevas, nos quais o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas a partir do momento que deixamos de estar encoberto, a luz nos ilumina e passa a nos conduzir. Segundo, após você sair das trevas, existe uma visão parcial, que é uma condição, né, do homem antes da glorificação. Isso tem uma tiragem muito interessante lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, que vai apontar: porque agora o que eu conheço a luz, vemos por espelho em enigmas. O que a gente precisa é justamente trazer essa verdade, internalizar, estudar, buscar, esclarecer. Mas então veremos face a face, porque quando conheceremos, né? Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então isso justamente conseguimos entender em parte inicialmente, mas depois Cristo vem e nos revela toda a verdade de Deus. E o terceiro, depois temos a perfeita visão, que esta será a condição dos remidos da glória, quando passemos a adotar uma andança coerente segundo a graça de Deus e de Cristo. Outros teólogos vão apontar que todos os cristãos inicialmente temos uma visão distorcida. Outros que vão entender que existe uma necessidade do segundo toque de Jesus. E outro que temos que ter a necessidade do pleno discernimento espiritual. Tá certo? Espero que essa imagem seja edificante e que de algum modo possa lhe acrescentar na nossa andança espiritual. E que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos esclareça os nossos caminhos. Tá? Paz e graça a todos.